para a questão 4, a gente vai fazer a integração numérica. Bom, a integração numérica é um método numérico para o cálculo de integral. E como que é realizado, né, esse método numérico? Bom, como todo método numérico é uma aproximação que é feita por meio de interpolação polinomial. Nos exercícios de integração numérica, não vai ser pedido em nenhum momento para você fazer uma interpolação polinomial, tá? É mais aqui para conhecimento. Os métodos que a gente estuda, alguém já fez essa interpolação aí. Mas vamos lá, né? Então o primeiro método, ele é o trapézios, que é o método mais simples de aproximação de uma integral. Deixa eu fazer uma função para ficar mais claro. Então aqui eu vou ter um ponto A e um ponto B, certo? Sempre integrais definidas. Aqui eu vou ter o f de A. E aqui eu tenho o f de B, certo? O que é a integração de método numérico por trapézios? Vai ser simplesmente a construção de um trapézio, certo? Com uma linha reta entre o ponto aqui AF de A e BF de B, certo? E aí a integração eu vou aproximar pela área desse trapézio aqui. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de um trapézio, tá bom? E todo trapézio vai ser feito pela interpolação polinomial entre o valor de dois pontos. A interpolação é de polinômios de 1 grau, certo? Porque eu dou aqui 2 pontos. E aí, como que eu vou aproximar essa função, então? É simplesmente a área do trapézio, né? Então, aqui seria a integral de f de x de b até a vai ser aproximada por... Então, aqui seria base maior mais base menor, aqui, vezes a altura, que é b menos a, sobre 2. Tá? Simples assim. E aí, esse b menos a, eu vou chamar de h. É o que a gente chama de passo, certo? Passo entre os meus pontos. Aqui, só escrevendo, então eu tenho uma área do trapézio formado pela interpolação polinomial, tá? Aqui de grau 1. Agora, eu poderia, por exemplo, fazer um passo h sobre 2. O que aconteceria aqui, tá? Lembrando que isso aqui são pontos igualmente espaçados. Tá? Sempre. Dentro da integração numérica, eu sempre estou falando de pontos igualmente espaçados. Mas beleza, como é que ficaria isso aqui? Vamos desenhar aqui de novo. Eu teria o meu ponto A aqui, o meu ponto B aqui e um ponto M aqui, central.
E aí eu faria 2 trapézios, tá bom? Aqui eu tenho o meu passo h sobre 2, certo? Porque o meu ponto é médio. E aí eu vou aproximar essa integral por esses 2 trapézios aqui. Esse mais esse. Quando eu tenho múltiplos pontos, a gente vai ter o que a gente chama de N trapézios. Lembrando que o H sempre vai ser B menos A dividido por N, tá? N é o número de pontos que eu tô dando. Aí, eu vou ter B. Desculpa, N não é o número de pontos, N é o número de trapézios, né? Aqui eu tenho 3 pontos e eu tenho 2 trapézios. Então, eu faço N trapézios com N mais 1 pontos, tá? A integral f de x dx vai ser aproximada, então, por h sobre 2 f de a mais 2f de x1 mais... E aí eu continuo, então tudo que tiver no meio eu vou multiplicar por 2. 2f de xn menos 1, perdão, mais f de b, tá? Aqui então é f de n menos 1, porque esse aqui é como se fosse x0, né? x1, x2, aqui x n menos 1, e aqui eu tenho o meu xn, certo? Então eu vou ter n mais 1 pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o valor da minha função nos extremos, mais 2 vezes a soma da função em todos os pontos do meio. Tudo isso dividido por h sobre 2. Beleza. Qual é o erro dessa aproximação? Vai ser menos b menos a ao cubo sobre 2 vezes n ao quadrado, vezes a derivada segunda de um dado epsilon, lembrando que, né, para epsilon pertencente ao intervalo AB. Isso aqui, se eu substituir, né, considerando que h é igual a b menos a sobre n, eu posso também dizer que isso aqui é igual a b menos a sobre 12 h ao quadrado, derivada segunda de epsilon, tá? E aí uma informação que é interessante sobre esse erro, né? A gente vê que está tudo multiplicado por essa derivada segunda aqui. Então, o que a gente pode concluir? Que se a derivada segunda de x for igual a 0 para qualquer x dentro do intervalo, ou seja, né, f de x é um polinômio de grau 1, uma reta. Então, trapézios é exato. Ou seja, eu não tenho erro, né? E aqui é bem fácil a gente entender como é que isso funciona, né? Porque aqui eu tô fazendo uma interpolação polinomial para um polinômio de grau 1, né? Eu tô construindo uma reta. Se eu já tô falando de um polinômio de grau 1, né? Se eu já tô falando de uma reta, então o trapézio que eu construí vai ser exatamente o valor da minha função, né? Então eu tenho que esse método seria exato. Beleza. Agora vamos ver o segundo método, que é o método de Simpson. O método de Simpson ele é muito parecido. A diferença é que ele vai fazer essa integração aproximando por polinômios de grau 2. Então, aqui, aproxima por polinômios interpoladores de grau 2. Beleza. Vamos ilustrar como é que isso funcionaria.
Aqui eu tenho a minha f de x qualquer. Aí aqui, o que muda principalmente? Eu tenho meus pontos A e B. Só que aqui para eu fazer um Simpson só, eu vou precisar de 3 pontos. Que seria o ponto médio, certo? Então, eu vou aproximar esses 3 pontos por uma função de segundo grau, tá? Vamos supor que fosse uma função assim, por exemplo. E aí, a integral dessa função de segundo grau é que aproxima a integral da minha função f de x, tá? Então, um Simpson, eu vou ter que h vai ser b menos a sobre 2, certo? Porque a distância entre cada ponto vai ser h sobre 2, tá? Considerando que isso aqui é h. Tá bom? Então, a minha distância entre os pontos sempre vai ser b menos a sobre 2 quando eu estiver fazendo um Simpson. E aí, a minha integral vai ser aproximada pelo seguinte. Isso aqui vai ser, então, a integração desse polinômio interpolador de segundo grau, que vai dar h sobre 3 f de A mais 4 f de M mais f de B. E isso aqui é a integral do polinômio interpolador de grau 2. Beleza. Agora, como é que faz para eu fazer 2 Simpson, por exemplo? Aí ficaria o seguinte. Aqui, então, eu vou ter meu ponto A e aqui eu vou ter o meu ponto B, certo? E aí eu vou precisar, então, de um ponto médio entre eles. E como eu quero fazer 2 Simpson, então eu preciso de um Simpson aqui e um Simpson aqui. Então eu vou precisar ter um ponto médio aqui também em cada intervalo, que eu vou chamar de M1 e M2. Então aqui, ó, eu teria isso aqui e isso aqui, por exemplo. E aí, a integral desses dois polinômios é que me dá o valor. Então, agora vamos generalizar isso aqui para 2 Simpson, n Simpson, em que h vai ser b menos a sobre 2n, e aí eu vou ter que a integral de b até a de f de x dx vai ser aproximada por h sobre 3 vezes f de a mais 4f de x1 mais 2f de x2 mais, continua. Então aqui a gente observa que toda vez que meu índice for ímpar, eu multiplico por 4. Toda vez que meu índice for par, eu multiplico por 2, tá? Então aqui eu teria 2f de x 2n menos 2. Enfim, aqui vai depender de qual é o teu n, né? X 2n menos 1 mais f de b, tá? E aí naquela mesma linha, imaginando que o xa é o meu x0, então aqui eu tenho x1, x2, papapá, x2n menos 2, x2n menos 1. Então esse aqui é o x2n, certo? Então aqui, para eu fazer n Simpson, eu preciso de 2n mais 1 pontos. Beleza. Agora vamos analisar o erro, que vai ser e igual a menos
b menos a elevado a 5 sobre 2.880 n elevado a 4 vezes a derivada quarta de um dado epsilon. Isso também é igual a menos n h elevado a 5 sobre 90 f da quarta derivada, um dado epsilon, sendo epsilon pertencente a B. Ou seja, aquela mesma análise que a gente fez com relação à derivada segunda, a gente também pode fazer aqui. Então, se a derivada quarta de x é igual a zero para qualquer x pertencente a um intervalo, então o erro é igual a zero, tá? O meu método de Simpson ele vai ser exato. Então a gente consegue ampliar aquilo de polinômios de grau 1 e agora a gente pode incluir também polinômios de grau 2 e 3, porque a derivada quarta precisa ser zero, né? Então, para polinômios de grau menor ou igual que 3, a integral por Simpson é exata. E aí, observação importante é que isso independe da quantidade de pontos. E aí, por que isso é interessante, né? Vamos supor que eu tenho um polinômio de grau 3. Em vez de eu fazer a integral desse polinômio de grau 3, enfim, a gente quer calcular a integral de polinômio não é difícil, né? Mas em vez de eu fazer esse cálculo, eu poderia simplesmente pegar 3 pontos, né? Eu tenho um intervalo, então eu pego o meu ponto limite, os meus dois pontos limites e o ponto do meio. Calcular isso aqui, eu já tenho o valor da integral, tá? Isso aqui cai muito, principalmente em questão teórica, tá? Eles pedem muito essa informação. E aí tem que lembrar que é exato e o erro é igual a zero. Então agora eu vou ler o enunciado do exercício 4. Ele diz o seguinte: calculamos a integral de b até a de f de x dx pelo método dos trapézios com espaçamento h, h sobre 2 e h sobre 4, obtendo respectivamente os valores 1/4, 7 sobre 24 e 509 sobre 1.680. O valor que se obtém pelo método de Simpson com espaçamento h sobre 4 é um número racional representado por uma fração irredutível. Qual o numerador dessa fração? Então assim, né, o que ele quer nesse exercício? Ele quer que a gente perceba qual a relação que existe entre os dois métodos, tá? Então aqui, relembrando o que a gente viu, esse aqui é a fórmula, né, dos n trapézios, então ele vai ser h sobre 2, f de a mais 2f de x1, então aqui você vai ter diversos pontos, duas vezes, né, o valor de f de x em cada ponto, mais o f de b. Quando você tem o n Simpson, você vai ter h sobre 3, e aí o f de a mais o f de b, então sempre somando os extremos, e aqui a diferença vai ser que eu vou somar 4 vezes o f quando o ponto for ímpar, e 2 vezes o f do ponto quando o ponto for par. Então, dá pra perceber que existe uma relação entre eles, né? Vamos entender, então, como que é essa relação, né? Como que eu obtenho o valor em Simpson, dado que eu tenho o valor em trapézios. Vamos fazer isso da forma mais básica, primeiro. Então, ó, vou anotar aqui os parâmetros, né? Aqui, exercício 4, então ele é uma integral f de x dx, ele está aproximando isso por um trapézios n. Aí ele falou que com um trapézio, que aí vai ser o espaçamento h, isso aqui deu 1 sobre 4. Com dois trapézios, ou seja, h sobre 2, isso aqui deu 7 sobre 24. E com 4 trapézios, ou seja, h sobre 4, isso aqui deu 509 sobre 1.680. Se ficar na dúvida sobre o que é um trapézio, o que é 2, o que é devido ao espaçamento, desenha. É mais fácil assim.
Desenha a função, né? Então, pô, eu só tenho 2 pontos. Então, quantos trapézios eu tô fazendo? Qual é o meu espaçamento? H. Ah, legal. Quando eu tenho um espaçamento H sobre 2, quantos pontos eu preciso fazer? Ah, e quantos trapézios saem disso, tá? Mas em geral, a regra aqui vai ser H sobre N, certo? Então o N tá aqui. Então aqui seria H sobre 1, então 1 trapézio. H sobre 2, então são 2 trapézios. H sobre 4 são 4 trapézios, tá? Beleza. E aí ele me pergunta qual é o valor de H sobre 4. O método de Simpson com H sobre 4. O que é o H sobre 4 no método de Simpson? Vamos olhar aqui nos nossos desenhos de método de Simpson. Quando eu tenho um Simpson, eu tenho espaçamento H sobre 2, certo? Então, quando eu tenho 2 Simpson, um Simpson aqui, outro Simpson aqui, eu vou ter H sobre 4. Então, aqui eu tô falando de 2 Simpson. Beleza. Vamos ver como que isso tá na fórmula, tá? Então, o primeiro trapézio. Então, aqui, ó, um trapézio. Lembrando a fórmula do um trapézio. Eu teria H sobre 2, F de A mais F de B. Isso aqui ele tá falando pra mim que deu 1/4. Então, daqui eu consigo tirar aqui F de A mais F de B é igual a 1 sobre 2H. Pegando a fórmula de 2 trapézios, eu teria H sobre 4, F de A, mais 2 vezes o F de um ponto médio que eu não conheço, mais o F de B. Isso deu 7 sobre 24. Mas, no um trapézio, eu acabei de descobrir quanto que é, em função de H, a soma do meu F de A com o meu F de B. Ou seja, se eu substituir esse valor aqui nessa conta, eu tiro que o F de M desse meu ponto médio vai ser 1 sobre 3H. E aí eu vou fazer exatamente a mesma lógica no 4 trapézios. Que aqui eu vou ter H sobre 8, F de A mais 2 vezes um F de um M1, mais 2 vezes o F daquele meu ponto médio, mais 2 vezes o F do ponto médio entre M e B, e o F de B. Tudo isso deu 509 sobre 1680. Fazendo essa conta, substituindo, sabendo que eu tenho a soma do F de A com o F de B e o valor de F de M, se você fizer essa conta, você descobre que a soma do F M1 mais o F de M2 vai ser igual a 22 sobre 35H. Esse M1 e M2 é esses pontos que a gente criou nesse gráfico aqui, tá? Eu vou ter A, B, ponto médio M, e aí o ponto médio entre A e M é M1, ponto médio entre M e B é M2. Beleza. Então, agora eu já tirei todas as minhas somas dos pontos em função de H. E aí, agora, como é que eu posso calcular, então, meu 2 Simpsons? Então, vamos aplicar a fórmula de 2 Simpsons. Eu vou ter H sobre 4, vai ser meu espaçamento, vezes 1/3, vezes F de A mais 4F de M1, mais 2 vezes F de M, mais 4 vezes F de M2, mais o F de B. Só que eu tenho tudo isso aqui em função de H, certo? O F de A mais o F de B vai ser 1 sobre 2H. O F de M vai ser 1 sobre 3H, então aqui vai ficar 2 sobre 3H. E esse F de M1 mais F de M2 é 22 sobre 35H. Então aqui ficaria 4 vezes 22 sobre 35H, certo? Então isso aqui, se eu substituir tudo que eu tenho, eu vou ter que o meu S 2H4 vai ser igual a 773
sobre 2,5, 20. Certo? Então, aqui, o meu numerador vai ser 773, que é a letra A. Beleza. Só que tem um jeito melhor de fazer isso. Então, vamos ver isso aqui agora. O que eu vou apresentar aqui é o método de Romberg. O que é o método de Romberg? Ele vai combinar o método dos trapézios e o método de Simpson para criar aproximações cada vez melhores para as integrações, tá? E aí, qual é a ideia? Vamos denotar o meu T1, né, que usa espaçamento H, pelo Romberg 1, certo? Isso aqui seria um trapézio com passo H. O meu T2, que usa o espaçamento H sobre 2, seria o meu R2,1. Isso aqui são dois trapézios com passo H2. Todos os meus trapézios vão ter precisão de H elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é a ordem da precisão da minha aproximação. Então, a ordem da aproximação por trapézio sempre vai ser H ao quadrado. Agora, os Simpsons, então, por exemplo, um Simpson com um espaçamento H sobre 2. Eu vou denotar por R22. Isso aqui é um Simpson com passo H sobre 2. E aí o que a gente acabou de ver, né? O H sobre 4. Isso aqui eu vou denotar por R32. Isso aqui são dois Simpsons com passo H sobre 4. Isso aqui vai ter precisão na ordem de H elevado a 4. Então, o que eu estou construindo aqui? Eu estou diminuindo a minha ordem de erro e fazendo um outro método, tá? Então, aqui eu vou ter o R1, aqui eu tenho o R2, e aí, a partir daí, eu nem tenho mais nome unitário, né? Que a gente chama de trapézio, que a gente chama de Simpson. O resto a gente vai simplesmente dizer que é uma estimativa pelo método de Romberg. Para calcular, a gente usa uma tabela. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter um K só de índice pra gente se entender. Aqui é o H, que vai ser meu passo. Aqui é a minha coluna de ordem de precisão H sobre 2, ou seja, os meus trapézios. Isso aqui é o quê? I igual a 1, certo? Então, o I, ele tá crescendo nessa direção. E o meu K tá crescendo nessa direção, certo? Então, aqui eu tenho K1, H. E aqui eu tenho meu R1, certo? Então, aqui, K1 e 1. Isso aqui é igual ao meu trapézio com espaçamento H, ou seja, um trapézio. No K2, eu vou ter espaçamento H sobre 2 e o meu trapézio 2, 1. Ou seja, o meu trapézio H sobre 2 são dois trapézios. Com H sobre 2, eu também consigo calcular Simpson, ou seja, aqui eu vou criar a minha coluna de precisão H sobre 4, H elevado a 4, que são os meus Simpsons, tá? E aqui eu tenho I igual a 2. Ou seja, que eu tô falando de R2, 2, que vai ser o meu Simpson, o espaçamento H sobre 2. Aí, então, aqui eu tenho um trapézio, aqui eu tenho dois trapézios, e aqui eu tenho um Simpson. No K igual a 3,
aqui eu teria o H sobre 4. R31 seriam 4 trapézios com H sobre 4. E R32 com 2 Simpsons no H sobre 4. Certo? Então, aqui eu posso continuar isso, certo? Se eu chegar no K igual a N, tá? Aqui eu vou ter H sobre 2 elevado a N menos 1. Aqui eu vou ter o R, N1, que vai me dar o trapézio 2 elevado a N menos 1 de H 2 elevado a N menos 1. Aqui eu vou ter o R, N2, isso vai ser o Simpson de 2, N menos 2, desculpa, 2 elevado a N menos 2, que é o Simpson de H sobre 2N menos 1. Beleza. E aqui eu também continuo, né? Aqui eu vou ter uma precisão de H2 elevado a I. E aí, aqui eu não tenho valor, certo? Então aqui vai ser uma tabela que eu não vou ter valor sempre na próxima linha, então cada linha vai ter um valor a menos, certo? A pergunta, qual é o valor que eu coloco aqui, certo? Então como que eu progrido nessa tabela? Aí vai ser o seguinte, o R de KI, então agora generalizando para a tabela toda, vai ser 4 elevado a I menos 1 vezes o R de K I menos 1 menos R de K menos 1 I menos 1 sobre 4 I menos 1 menos 1. Então, isso aqui é o meu método de Romberg, certo? Para eu calcular os valores da próxima coluna, eu preciso da coluna anterior. De que forma? Então, vamos analisar a fórmula. Esse valor aqui, por exemplo, como que eu vou obter ele? Essa primeira coluna é trapézios normal, tá? Então, essa primeira coluna, essa é a segunda coluna, como é que eu vou calcular? Então, aqui, ó, é I igual a 2, então aqui eu vou ter 2 menos 1, 4 elevado a 1, vezes RK de I menos 1, ou seja, mesma linha, coluna anterior. Então, 4 vezes o trapézio da mesma linha, menos R de K menos 1 e menos 1, ou seja, coluna anterior, linha anterior, o valor da diagonal. Então, 4 vezes o trapézio da mesma linha, menos o trapézio da linha anterior, tudo isso dividido por 4 menos 1, 3, tá? E aí eu vou fazendo isso para cada coluna. Então, na próxima coluna, eu faria 16 vezes o Simpson da mesma linha, menos o Simpson da linha anterior, dividido por 15. E assim sucessivamente, certo? Então, vamos chegar na nossa relação Simpson trapézio. Certo? Se eu vou ter que os Simpsons sempre vão ser a coluna I igual a 2 e os trapézios sempre vão ser a coluna I igual a 1, então eu posso dizer que o Simpson de 1H dividido por 2 elevado a N menos 1 vai ser igual a 4 vezes um trapézio de H elevado a 2 N menos 1, desculpa, H sobre 2 elevado a N menos 1, menos um trapézio de 1H dividido por 2 elevado a N menos 2. Tudo isso dividido por 3, tá? Essa relação é importantíssima. Cai bastante. E aí, qual é a lógica disso aqui, né? Por que eu tô fazendo tanta conta? Por que eu tô fazendo uma tabela tão grande? Por que isso serve, né? Isso aqui
aqui é uma estratégia de diminuição do erro. Então, ao longo do K e ao longo do I. Por quê? Eu tenho que o meu erro está diminuindo não só na coluna, mas também na linha. Então, quanto mais eu avanço na minha diagonal, menor fica o meu erro, né? Embora a gente esteja estimando o erro somente para cada coluna, ao longo da linha ele também diminui, tá? Então, o método de Romberg, ele vai ser uma estratégia para diminuição do erro da minha aproximação. Vamos ver agora no exercício 4, que ele tem uma segunda parte que trata do método de Romberg. Então vamos lá, o enunciado fala para mim. A estimativa da integral pelo método de Romberg, usando os 3 valores fornecidos na regra dos trapézios, é representado por uma fração irredutível. Qual o numerador dessa fração? Tá? Então ele quer que eu aplique o método de Romberg agora. Vamos ver como que isso ficaria. Primeiro a gente precisa montar a nossa tabelinha. Então como que ficaria isso? Eu vou ter o meu K, aqui, Romberg, e aí eu vou ter o meu K, o meu H, pra gente não se perder, aí aqui I igual a 1, que são os meus trapézios, e o I igual a 2. Aliás, eu vou colocar depois pra se não sobrar espaço. Então, ó, aqui eu vou ter o K igual a 1, que eu vou usar H, que eu vou ter o meu T H, que a gente já sabe que é 1/4. O meu K2 vai ser H sobre 2, que é o T de H sobre 2, que é 7 sobre 24. Aqui, no H sobre 4, eu vou ter 509 sobre 1680. Beleza, isso aqui é enunciado me deu. Vamos fazer agora o I igual a 2, que é o meu Simpson. Então, o primeiro eu não tenho, certo? O meu S, então, de H sobre 2, eu vou calcular como? Então, vamos lembrar da relação Simpson-trapézio. Vai ser 4 vezes o meu trapézio da mesma linha, então 4 vezes 7 sobre 24, menos o trapézio da linha anterior, ou seja, menos 1/4, tudo isso sobre 3. Fazendo essa conta aqui, você chega em 11 sobre 36. O S de H sobre 4 vai ser 4 vezes, então, o trapézio da mesma linha, 509 sobre 1680, menos o trapézio da linha anterior, 7 sobre 24. Tudo isso dividido por 3. Fazendo essa conta, você vai chegar em 773 sobre 2520. Observe, né? Aqui é o mesmo valor que eu cheguei aqui. Ou seja, eu não precisava ter feito essa conta toda. Eu poderia ter feito direto pela relação Simpson-trapézio do método de Romberg, tá? Então esse aqui é equivalente. A gente consegue chegar na mesma coisa. Mas beleza, o que ele quer mesmo, o valor que ele quer, tá no I igual a 3, porque ele quer que eu use todos os valores, tá? Então ele quer que eu chegue no valor da tabela que tá aqui. Vou fazer embaixo por causa do espaço. Então, como é que seria esse R33? Seria o seguinte: 4 elevado a I menos 1 vai dar 4 elevado a 3 menos 1. Vezes mesma linha, então 773 sobre 2520, menos linha anterior, 11 sobre 36, tudo isso dividido por 4 elevado a 3 menos 1, menos 1. Ou seja, isso aqui vai dar 16 vezes 773 dividido por 2520, menos 11 sobre 36, sobre 15. Fazendo essa conta, você chega em mais 1933 sobre 6.300,
certo? Então o numerador da sua fração é 1933. Essa era a resposta certa. Beleza? E aí no fim, só no enunciado, ele vai mostrar então a tabelinha completa, enfim. Basicamente o que a gente fez aqui. Acho que fica, esse exercício é interessante observar que daria para ter feito tudo pela tabela de Romberg, né? Eu não precisaria ter passado por essa parte aqui. Mas essa parte aqui, ela é interessante para você entendendo como o método de Romberg funciona, por que ele funciona, né? Mas é isso, um exercício simples de aplicação direta das fórmulas. Aqui é só para finalizar rapidinho, duas fórmulas, então a fórmula para calcular o trapézio e o Simpson, em função de H, tá? Poderia ser também em função de N, né? Em função do número de trapézios que você quer calcular. Aqui ele calcula o N, mas é fácil de transformar de uma coisa para outra, né? Aqui também uma fórmula para calcular Simpson. E aqui embaixo tem uma formulinha para calcular a tabela de Romberg, tá? Então, ele vai usar o valor em trapézios. Dá até para referenciar a função, é que aqui no caso do exercício ele já deu para mim trapézios, né? Ele não me deu a função para conseguir calcular. Mas aqui, se você tivesse a tabelinha da função, por exemplo, você poderia usar. E aí aqui ele vai só calcular por aquela formulinha, tá? Do Romberg e fazer a tabela, tá? Então aqui são usando os dados do exercício. Aqui tem então 1/4, 7 sobre 24, 509 sobre 680. E aí aqui ele me dá então a tabela de Romberg, tá? Então aqui sendo os valores em trapézio. Aqui na segunda coluna eu tenho os valores de Simpson, então a minha primeira parte da questão tá aqui a resposta, e a última parte da questão tá aqui a resposta, certo? Porque ele queria que eu usasse os 3 valores.